Falar sobre o Banco Pine e analisar aqui no JG Capital foi uma sugestão aí do nosso parceiro inscrito Eric. Inclusive se inscreva e ative o sino, porque os inscritos têm a moral nas sugestões, tá? E deixa o seu joinha, porque esse vídeo tá cheio de informações e insights. Talvez o vídeo com mais informações e insights que eu já gravei até agora. Então fica até o final e se liga nos detalhes. O Banco Pine está na bolsa desde 2007, né, e apesar de passar aí um bom tempo sem pagar dividendos, né, desde 2016, para ser exato, no dia 30 de janeiro ele pagou aí 6 centavos por ação. Era um banco que pagava até bem, como você pode ver na tela, mas passou por uns maus bocados e eu vou até me aprofundar sobre esse assunto mais para frente. Tem investidor que não gosta de empresas que têm apenas PNs na bolsa. Mas, falando em bancos, é uma estratégia muito comum, tá? Na verdade, os bancos grandes não têm problema nenhum quanto a isso. Mas o valor e a quantidade de ações pode chamar a atenção de grandes investidores e até talvez acontecer divergências, né, na questão da empresa, podendo até acontecer até um jogo de influências, né, até porque as ações ONs são ações com direito a voto e também controle, mas pode acontecer de ter aí mais ações no mercado do que com o controlador, afinal tem sócios também ligados à empresa, mas via de regra ele deve possuir a maior quantidade, afinal é um banco. O caso mais recente, que eu posso dar aqui como exemplo, até porque a memória está mais fresca, né? A gente falou sobre o BMG faz poucos dias aí, e o BMG, né, não é um banco aí tão pequeno assim, né, mas optou pela listagem apenas das PNs, né, inclusive também está bastante descontado, né, e eu fiz um vídeo, né, falando sobre isso. Eu não vou fazer aqui uma comparação entre o BMG e o Pine, até porque são bancos com propostas um pouco diferentes, né? O BMG ele é um banco mais focado no varejo, apesar de ter PJs também na carteira dele de crédito, fortíssimo, né, no consignado, e o Pine é um banco com foco em empresas, apesar de atender CPFs também. E não seria algo saudável, né, numa análise de médio prazo fazer essa comparação, porque as únicas coisas que eles têm em comum, né, basicamente são os preços descontados e o setor, né? Inclusive o banco ele aprovou aí uma nova recompra de ações preferenciais aí. Afinal as ações estão muito, mas muito descontadas na bolsa em relação ao VPA, que é de R$ 4,66, né? Sendo contado agora que eu estou gravando a R$ 1,67. E o banco ele já fez isso antes, precisamente lá em 2011, né, que foi comprado ali por volta de 10% do volume total das PNs na bolsa, né, para você ver que até o banco está recomprando. E olha que as ações não tem nem tanta liquidez assim na bolsa, né, o que não é muito bom para quem investe pensando em curtíssimo prazo, mas para o investidor pequeno não faz tanta diferença assim, tá? Só quem possui aí milhões e milhões de ações. E como sempre, tem muita informação, mas relaxa que mesmo que você esteja vendo esse vídeo aí um pouco depois da gravação, eu vou analisar, né, de uma maneira que demore para se desatualizar. O Banco Pine ele passou por uma reestruturação e teve aí que reduzir o capital dele para poder absorver aí uma dívida de 412 milhões de reais, né, em prejuízos, né, que vinham sendo aí acumulados durante os últimos anos, e acabou reduzindo aí para 1/3. E isso foi algo feito bem recente, tá? Mas deixa eu contextualizar o que vem sendo feito desde então para eu resumir aqui e não ficar muito chato. Em 2020, né, veio aquela crise de fechamento, prejudicou muito o banco, assim como outros também, tá? Como ele mesmo detalhou nesse período, e eu deixei esse anexo aqui, tá? Porque eu não sabia se precisaria usar, né, como é o caso de agora, e deixa claro o foco em PJ no país, em clientes com faturamento de até 500 milhões, né, por ano. Afinal, né, esses clientes precisam de uma linha de crédito proporcional ao faturamento, e um faturamento maior do que isso seria inviável, né, para dar crédito, né, superior ao saudável para a instituição financeira comparado ao seu tamanho.
Nós estamos falando aqui de um banco que é relativamente pequeno. Falando também em exposição. O banco ele passou aí por uma evolução muito importante no digital e é bem avaliado. O digital do banco, falando assim de modo geral, mudou e mudou muito. Até a maneira, né, de criar uma conta, inclusive com muita facilidade. E antes disso o banco ele não tinha muitas perspectivas futuras, porque precisava, né, se adequar mais à realidade bancária, né, e tecnológica também. E o que me chamou muita atenção também foi a evolução no segmento de investimentos. Mesa de clientes, né, que a gente vai poder observar mais para frente. E olhando para dentro do banco e sendo guiado, lógico, pelas informações mais recentes e comparações também anuais, né, para que a gente também tenha aí uma ideia de crescimento, podemos ver, né, que a parte que não é tanto o foco do banco, que é a parte dos clientes de varejo, né, os CPFs, tem aí 53%, né, exposto em segurança do INSS do cliente, ou seja, consignado, 24% em CDIs colateralizados, que nada mais são do que um dinheiro aplicado em um CDB ou em algum produto parecido, tá? Como garantia no banco, tem aí 19% em exposição com garantia do FGTS, e isso é a carteira de varejo, muito conservadora na minha opinião. Quase 1,3 bilhões somados em um crescimento aí comparado com o trimestre anterior de 250%, né? Pois é, né? Como você pode ver aí, é uma comparação por trimestre, mas claro que toda aquela crise, né, mesmo no final, não dava para vacilar, né, abrindo as mãos como o Bradesco fez. E a duração média dessa carteira é de um pouco mais aí de 2 anos. O que é muito animador, olhando a carteira de crédito de varejo, porque falando no setor bancário, né, créditos no curto prazo têm menos riscos, né, e isso é questão de lógica, tá? O que é muito bom observar isso na carteira do Pine. Quando vamos olhar, né, o crescimento da carteira PJ do Pine, também vemos aí um crescimento muito bacana, mas não tão expressivo quanto o varejo. Até porque pelas garantias, né, que o varejo ele oferece, né, como FGTS, consignados, e isso é muito sustentável, levando em consideração o momento econômico ruim, né, que estamos vivendo e presenciando aí até falência de empresas. Então é preciso controlar até isso nesse momento, né? Não adianta crescer o crédito e aumentar a exposição ao risco, e ainda podendo ter como consequência aí afetar a Basileia. Enfim, a maioria são clientes que têm mais aí de um produto, e inclusive podemos observar também que tem um crescimento aí muito bacana de clientes transacionais, ou seja, clientes que estão usando cada vez mais o banco para tudo. E o melhor da carteira, na minha opinião, tá, é a exposição por setor de atuação desses clientes, né, que como você pode ver, o agronegócio tem uma porcentagem de 22%, tá, tendo a maior concentração, o que é muito bom. Falando aí em setor que mais cresce, depois vem indústria com 16%, construção, tá, e imobiliário com 12%. Lembrando que o setor imobiliário no geral ele dá boas garantias, apesar dessa crise aí que estamos passando. Depois vem aí o setor de prestação de serviços com 10% e os com menor porcentagem, como logística, né, que é o setor que é muito bom, né, falando em histórico, 9%, setor químico 6%, administração pública 4%, serviços e bebidas 3%, e os outros de modo geral somam aí 13%, que são os diversos setores aí que dão uma porcentagem muito pequena se forem somados separadamente. E vemos também um ticket médio em crescimento, o que também é muito bom, acompanhando, lógico, né, a evolução da carteira. A carteira de crédito expandida do banco, ela tem a maior parte de duração de curto prazo, que é bom, mas também, como você pode ver aí, o banco ele teve um crescimento relevante em prazos maiores também, né, em comparação com o ano anterior. O banco ele tem uma boa qualidade de crédito, né, e uma inadimplência aí muito baixa numa leitura de 90 dias, falando do setor no geral. E mais de 90% da carteira tem ratings classe A, ou seja, tem uma carteira com pouquíssima exposição ao risco. Mas lembrando, talvez esse próximo trimestre aí possa aumentar um pouco esse indicador, tá? A gente só consegue ver os efeitos de inflação, taxa de juros prolongadas aí na economia real, principalmente em um prazo aí um pouco depois, né? E se for comparar o Pine, apesar de ser um banco menor do que os gigantes do setor, né, Santander, Bradesco, o Itaú também, ele tem uma carteira melhor, né, falando em risco, porém menor.
tá? Em questão de volume. Então tem que prestar atenção nisso aí também. Agora vamos falar do setor que nós como investidores gostamos bastante, né? Que é o mercado de crédito estruturado, né? O Pioneer ele tem aí se tornado um player cada vez mais relevante, né, em estruturação de crédito, principalmente os CRAs, né, certificados de recebíveis do agronegócio, e também de CRI, né, como você pode ver aí nas emissões de CRA e CRI, e algumas parcerias estratégicas, né, também nesse segmento. Financiamentos imobiliários, né, das partes de operações estruturadas, né, no setor também vem aí crescendo, né, com a relevância nos resultados, o que é muito bom. Na parte de funding e liquidez, né, com toda aquela parte de letras de crédito, operações compromissadas, né, os depósitos em CDBs, as LCIs, LCAs, PDGE, que são os depósitos de prazo com garantias especiais, tem aumentado o volume de captação e tudo isso acaba dando aí uma robustez maior, significa mais liquidez. Na parte de mesa de clientes, o banco reforça que teve um crescimento pela busca de clientes procurando proteção de capital, investimentos mais conservadores ligados a moedas, né, que inclusive é o maior volume, eu acredito que seja aí na maior parte dólar, né, tem aí commodities, uma parte ligadas a juros também, né, teve aí uma leve queda em derivativos, que para quem não está familiarizado, nada mais são do que os contratos, né, com obrigatoriedade e direito, né, de compra ou de venda, né, de um ativo por determinado tempo, né, usados como proteção na maior parte por investidores que buscam aí proteger os seus ativos na bolsa ou até mesmo contra uma oscilação de preços de um produtor de commodity, por exemplo, e é usado tanto por empresas, né, quanto por investidores menores, também como meio de proteção. Explicando de maneira bem simples aqui. Mas enfim, o importante dessa parte, tá, em específico, é saber que a instituição ela precisa de mais a receber do que a pagar. Afinal, é algo que é para proteção, né? E isso podemos confirmar no gráfico. Outra coisa muito importante, eu acredito que você estava já se perguntando se eu iria falar sobre isso, é o principal indicador, né, para os investidores ou até mesmo os clientes que desejam saber se o banco ele é realmente saudável em relação ao capital que ele tem ao que ele deve. Nesse caso, né, para os clientes que investem aí em um CDB, por exemplo, mas de maneira mais curta e grossa, né, um indicador que mede o grau de alavancagem financeira de uma instituição bancária. No mercado internacional, o indicado é que uma instituição ela tem aí no mínimo 8%. Mas como estamos no Brasil e o buraco é bem mais embaixo, tá? Até por ser um país em desenvolvimento com ciclos econômicos constantes, o indicado, tá, pelo nosso Banco Central é de 11%, mas o mínimo de capital vigente é de 10,5%. E quando vamos olhar a Basileia do Banco Pioneer, podemos ver que teve uma leve queda e terminando o último TRI divulgado com 11,4%, e o banco reforça que é uma queda proporcional ao crescimento do banco, o que é natural quando vamos olhar uma instituição financeira que está crescendo aí a carteira de crédito, né, mais aplicações de clientes, mais produtos e ativos também. Agora, quando vamos olhar o rating do banco, né, por instituições de classificação de crédito de nível global, como foi o caso da Moody's, né, que ela fez aí para o banco, vemos um rating com sinal amarelo, que é de BBB, de longo prazo, tá? Aguarde isso aí, que pode significar uma estabilidade pensando aí num prazo bem esticado, né? Mas o importante é que a duration dos contratos, né, como já apareceu na tela, é de um pouco mais de 2 anos. Ou seja, é uma carteira basicamente na maioria de curto prazo. E o rating de curto prazo do banco é de A-3. Então é uma instituição saudável, a gente sabendo separar aí esse detalhe que é bem importante, tá? O banco ele deu um lucro líquido de apenas 22,4 milhões, tá? No último TRI divulgado, e o mercado esperava mais. Afinal, é um banco que estava passando por uma reestruturação. Era um banco bem rudimentar também, né? Em questão de ter apenas agências, então deu um baque em quem achou que ia ter aí mais de 100 milhões de reais de lucro líquido, até porque crescimento, melhor operacional e evolução digital, tá, gera queima, lógico, de caixa, né, mesmo que controlada. Afinal, o digital ele tem esse gasto no início, mas dá o upside aí de no médio e longo prazo o corte de custos, né, por conta da diminuição de agências. Porém,
quando vamos olhar o gráfico de resultados de lucro líquido, né, anteriores, é um resultado aí bem expressivo e contínuo. E lembrando, é um banco que veio aí passando por uma reestruturação, até porque se fosse mil maravilhas aí, as ações não estavam tão super descontadas, né? Nem tudo são flores, mas se fosse tão ruim assim, o banco não estava recomprando as próprias ações. Se a gente for comparar ele com outros players, ele é pequeno, apesar de ter como estratégia o varejo mais conservador em garantias, com foco maior em empresas, em PJ, o que dá uma boa perspectiva, tá? Falando em carteira de crédito, rentabilidade e uma parte crescente vindo, né, de investimentos, o que é muito bom. Agora, não são empresas muito grandes, tá? Mas é importante a gente continuar acompanhando o Pine, tá? Para poder observar esse crescimento. Isso é o que vai fazer com que as cotações baixas reflita, né, o potencial enorme das ações, o que está acontecendo aí com as ações Pine 4, mas é a minha opinião, tá? Por isso deixe a sua nos comentários e me diz aí o que é que você acha. E lembrando, os inscritos têm moral nas sugestões, além de acompanhar os conteúdos assim que sai um vídeo, tá? De primeira mão. E os conteúdos mais sugestivos aí, né? Porque nem tudo eu posso falar aqui abertamente, oportunidades, tá? Além da gente também sempre ficar focando mais no macro e até levar mais em consideração o político nacional e geopolítica que afetam os nossos investimentos e nossas vidas também, tá? E mesmo assim tem muito investidor que não gosta de saber sobre esses acontecimentos. A gente vai dar uma focada mais na nossa comunidade fechada de membros, tá bom? E deixa o like como um cafezinho aí, ok? Outra coisa, todo investidor precisa de uma planilha que ajude ele na declaração de imposto, tá? Pagamento de DARF, e não tinha nenhuma planilha disponível que fizesse isso pelo investidor no mercado, mas agora tem e ainda mostra a variação do patrimônio em tempo real com a bolsa, tá? Preço das cotações, valor patrimonial de cada posição sua, preço médio, ganho de capital nas vendas, lucros de trade, tá? Ou até mesmo quem precisou fazer trade aí ou negociações diárias de compra e venda de um dia. Isso às vezes acontece até comigo quando eu estou montando posições ou até mesmo reciclando outras, né? Precisa fazer aquelas negociações diárias, mostra a rentabilidade da carteira, isso tudo em um único arquivo. Acredito que assim como me ajuda, vai te ajudar também, tá? Ou seja, algo a mais para agregar, então a gente vai estar deixando aí na descrição no primeiro comentário. Valeu, um grande abraço e até a próxima.